Olá, pessoal! Estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a contabilidade e hoje eu vou falar com vocês sobre a escrituração. O que é a escrituração? Como ela é feita? Então, eu vou lhe dar muitos pontos importantes relativos a esse assunto. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente tem aqui o que é a escrituração, tá? O que é a escrituração? Quando a gente fala em escrituração na contabilidade. Bem, nós sabemos que numa empresa, todas as transações que ocorrem na empresa, elas podem afetar o patrimônio da empresa. E essas transações que aumentem ou diminuam o patrimônio da empresa, elas são registradas através de lançamentos contábeis. Elas precisam ser registradas porque elas afetam o patrimônio. E essa variação patrimonial é a contabilidade que vai controlar, porque a contabilidade ela tem por objeto o patrimônio da entidade. Objeto da contabilidade, patrimônio. A contabilidade ela precisa registrar tudo que afeta esse patrimônio, porque o objetivo da contabilidade é fornecer essas informações, a gente precisa ter o controle do patrimônio, saber o que afetou esse patrimônio, o resultado disso, e também, através das demonstrações contábeis, a contabilidade ela fornece essas informações, tá? Então, a escrituração é o conjunto de registro das transações que afetaram o patrimônio. Então, digamos que a empresa compre uma mercadoria à vista. Quando a empresa compra a mercadoria à vista, entra a mercadoria na empresa e sai dinheiro do caixa da empresa. Então, afetou o patrimônio. Essa transação é escriturada, ela é registrada na contabilidade, certo? Porque ela veio afetar o patrimônio da entidade. E aí a gente tem também que a escrituração, ela faz parte de uma das técnicas contábeis. E as técnicas contábeis quais são? É a escrituração, as demonstrações contábeis, auditoria e análise das demonstrações contábeis. Então, são 4 técnicas que a contabilidade utiliza para atingir a sua finalidade. É escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis e auditoria, tá? Então, a escrituração é uma das técnicas contábeis, tá? É a primeira técnica que a contabilidade usa porque ela registra, através da escrituração, as transações que estão afetando o patrimônio da entidade, tá? Quando a contabilidade vai fazer o registro desses fatos contábeis, ela vai fazer através de lançamentos contábeis. O que é o lançamento? O lançamento é a forma como é feita a escrituração, onde a contabilidade ela verifica todos os itens necessários para registrar aquele fato e registra nos livros contábeis, tá? Esses livros podem ser o livro diário, tá? O livro razão, são os livros principais utilizados pela contabilidade, certo? No livro diário, o livro diário é um livro cronológico, tá? Onde a gente tem os registros dos fatos contábeis em dia, mês e ano. Todas as transações são registradas lá no livro diário, tá? E de lá é que são transcritas para o livro razão. E aí a gente precisa ter os elementos essenciais para poder fazer um lançamento contábil. O que a gente precisa para fazer um lançamento? Eu preciso saber onde ocorreu a transação, o local, tá? Da transação e a data, claro, né? Se as transações elas ocorrem sempre na empresa, o local é suprimido. A gente tem a conta debitada. Sempre a gente vai utilizar o método das partidas dobradas, onde para cada débito eu vou ter um crédito correspondente, certo? Não há débito sem crédito. Então, no lançamento, eu preciso ter sempre um débito e um crédito, uma conta debitada e uma conta creditada. O histórico da transação ocorrida, ou seja, o que aconteceu? Compra de mercadoria, conforme nota fiscal número 10, nessa data. Então, o histórico é a transação, tá? É a historinha da transação. O que aconteceu? E o valor da transação. Na contabilidade, tudo tem que ser mensurado, tudo tem que ser quantificado. Se você não tiver condições de quantificar, de dizer o valor, não tem como a contabilidade registrar. Então, para fazer um lançamento contábil, a gente tem esses 5 elementos que a gente precisa.
local, conta debitada, creditada, histórico e valor. Então, fixem bem isso aí, que é um ponto muito importante. Então, só dando uma revisada em como eram feitos os processos de escrituração, os sistemas de escrituração, né? Antigamente a gente tinha o processo manual, onde tudo era feito manuscrito, então a gente chama isso aí de sistema de escrituração manual, onde tudo era escrito à mão, eram aqueles livros grandes, e aí tudo era registrado manualmente. Hoje em dia, claro, isso não existe, mas é importante vocês saberem desde quando começou as escritas, o controle de escrituração. O sistema maquinizado, ou também vocês podem encontrar como semi-mecanizado, tá? Onde passou de livros para fichas, tá? Então eram escritos em fichas ou formulários em 3 vias. Uma via ia para o livro diário, outra via ia para o livro razão da conta debitada e outro da conta creditada. E a gente tem, depois disso, passou para o mecanizado, onde os registros eram feitos em máquinas mais desenvolvidas com recurso no processo maquinizado. E, por último, a gente tem o sistema informatizado, ou computadorizado, ou por processamento eletrônico, que é utilizado hoje em dia. Hoje em dia, a gente vê que a gente não faz nada na contabilidade manual, claro. Tudo é feito em computador, são feitos sistemas contábeis, então, tudo é registrado nesses sistemas. Inclusive, a gente tem também os livros eletrônicos que o próprio governo exige. A gente tem hoje em dia o Sistema Público de Escrituração Digital, que é o SPED, onde os livros são feitos pela contabilidade e são enviados para os órgãos públicos de acordo com os prazos de exigência deles. Então, a gente tem hoje em dia o sistema informatizado, né, ou o processamento eletrônico, que é o que funciona. Mas é importante vocês saberem a existência desses 4 sistemas: manual, mecanizado, aliás, maquinizado, mecanizado e o informatizado, certo? Tem algumas informações que são importantes, tá? Porque a gente precisa saber sempre a origem das coisas. E aí a gente tem os métodos que eram utilizados na escrituração. Inicialmente, existia o método das partidas simples, que era também chamado de método unigráfico, tá? Esse método ele era usado no passado, onde, quando começou a fazer o controle do patrimônio, a gente fazia o controle onde tinha só direitos e obrigações, certo? Alguém vendia uma mercadoria para outra pessoa, uma ficava com o direito de receber, a outra com a obrigação de pagar. Então, era um método unigráfico, certo? Só tinham contas de direitos e obrigações. Depois disso, a gente tinha o método das partidas mistas. Nas partidas mistas, aí entrou a figura dos bens. Então, a gente passou a ter contas de bens, direitos e obrigações. E a situação líquida da empresa era levantada quando eu pegava os bens e direitos, menos as obrigações, eu sabia a situação líquida da empresa. O resultado era esse. Atualmente, a gente utiliza o método das partidas dobradas, que é chamado método digráfico, tá? Esse método é muito cobrado nos concursos públicos, tá? Que é o método das partidas dobradas, método digráfico, onde nesse método eu vou ter elementos patrimoniais e elementos formadores do resultado. Então, há o controle tanto dos elementos do patrimônio, ativos, passivos, patrimônio líquido, como elementos formadores do resultado, que são as receitas que a empresa possui, menos as despesas que ela tem. Então, receitas e despesas são elementos relativos ao resultado. Ativo, passivo, PL são elementos relativos ao patrimônio da entidade, certo? Então, falando desse método das partidas dobradas, a gente tem aí, ele utiliza o mecanismo de débito e crédito, e esse método, ele reza o seguinte: no método das partidas dobradas, a gente tem que, para cada débito feito em uma ou mais contas, a gente vai ter um crédito em uma ou mais contas. De modo que o total dos débitos tem que corresponder sempre ao total dos créditos. Então, na contabilidade, quando a gente vai escriturar uma transação, utilizando o lançamento contábil, onde a gente vai ter local, data, conta debitada, creditada, histórico e valor, você precisa ter o débito e o crédito, conta debitada e conta creditada, tá? E quando a gente tem no lançamento contábil
Conta debitada e conta creditada, a gente precisa ter também o valor, e esse valor do débito não pode ser diferente do valor do crédito. Para cada débito, eu terei um crédito correspondente, certo? Então, digamos que numa partida dobrada, eu utilize uma compra de mercadoria, metade à vista, metade a prazo. Então, eu comprei mercadoria. Se eu comprei mercadoria, essa mercadoria ela está entrando na minha empresa. Então, vai aumentar o meu ativo, estoque de mercadorias. Ativo aumenta com débito. Então, eu vou debitar a conta de ativo de estoques de mercadorias, certo? Agora, metade foi à vista, metade foi a prazo. Então, vai sair dinheiro da empresa no momento da compra, onde eu vou tirar esse dinheiro da conta caixa, que é uma conta de ativo. Então, conta caixa vai diminuir e é uma conta de ativo. Ativo diminui com crédito. Então, vou creditar a conta caixa. A outra metade foi a prazo. Eu vou ficar devendo ao meu fornecedor. Então, essa outra metade eu vou creditar uma obrigação, tá? Porque eu fiquei devendo. E a obrigação é passivo. Vai aumentar o meu passivo. Passivo aumenta com crédito. Então, eu vou ter um débito na conta de estoques, um crédito na conta caixa e um crédito na conta de passivo, que eu posso chamar fornecedores, tá? E aí, eu vou ter o total de débitos, digamos que a compra tenha sido 10 mil reais de mercadoria, metade à vista, metade a prazo. O débito em estoques vai ser 10 mil, o crédito em caixa vai ser de 5 e o crédito em fornecedores vai ser de 5. Total dos débitos vai ser igual ao total dos créditos, tá? Então, tem que fechar os 10 mil de débito, 10 mil de créditos, ok? Esse método das partidas dobradas, ele foi inventado há muito tempo, tá? Só para informação, em 1494, numa obra matemática chamada La Summa Aritmetica, uma obra de um frei italiano, Luca Pacioli. Tá? E ele, nessa obra matemática, tem uma parte lá que ele fala desse método das partidas dobradas e ele reza que para cada débito tem que ter um crédito correspondente. Não há débitos sem créditos. Se eu tiver 10 débitos, o total de débitos tem que corresponder ao total de créditos, sempre. E o inverso também, se eu tiver vários créditos, o total dos créditos tem que ser igual ao total dos débitos, certo? Então, vamos lá. Seguindo, a escrituração, de acordo com a norma contábil, ela deve seguir as formalidades, tá? Ela deve ser feita no idioma do país, ou seja, aqui no Brasil, nosso idioma é português, então eu não posso escriturar os fatos contábeis em outra língua, isso é lógico. Então tem que ser em idioma, tem que ser em moeda corrente, eu não posso fazer registros na contabilidade em dólar, em euro, tem que ser tudo em real. Se a empresa fez um empréstimo em dólar, eu tenho que fazer, na data que eu for registrar, eu tenho que fazer a conversão daquilo ali para moeda real. Então, a escrituração em idioma e moeda real do país. Em forma contábil, ou seja, tem que obedecer o método das partidas dobradas, débitos e créditos correspondentes. Tem que ser em ordem cronológica de dia, mês e ano. No livro diário, as transações são registradas dessa forma, em ordem cronológica. Não pode ter espaços em branco, entre linhas, borrões, rasuras ou emendas. Hoje em dia, isso aí quase não se aplica porque é tudo feito eletrônico. Então, mas mesmo assim não pode ter espaços em branco, tá? Então, às vezes, se você der enter, ficar espaços em branco entre os registros, não pode, porque a norma contábil proíbe. E tudo na contabilidade é feito com base em documentos. Esses documentos podem ser de origem externa, por exemplo, eu comprei mercadoria de São Paulo. A documentação que vai embasar essa transação vai ser uma nota fiscal do meu fornecedor. Então, a mercadoria que vem com a nota fiscal do fornecedor é um documento externo. Ou pode ser um documento de origem interna. Eu faço um pagamento de salários ao meu funcionário. Então, eu vou fazer o recibo da folha de pagamento, vai ser um documento interno gerado pela própria empresa, certo? Então, quando fala interno e externo, é quem gerou o documento. Em relação às contas e à natureza das contas, a gente pode ter contas estáveis e contas instáveis, tá? As contas estáveis são aquelas que apresentam sempre o mesmo saldo, ou seja, a conta sempre vai ter saldo devedor ou sempre terá saldo credor.
Então, essa estabilidade das contas é relacionada ao saldo delas, à natureza do saldo, tá? E aí, as contas estáveis são aquelas que apresentam sempre o mesmo saldo, e as contas instáveis, elas podem apresentar saldo devedor-credor. Por exemplo, conta caixa. Conta caixa representa o dinheiro que a empresa possui, tá? E esse dinheiro, ele está lá no ativo, certo? Conta caixa, conta de ativo. A conta caixa, ela recebe recursos, ela vai sendo debitada. Quando ocorre pagamentos, ela vai sendo creditada, porque ela vai diminuindo. Mas a conta caixa, ela nunca vai apresentar saldo credor. Ela sempre vai ter, ou tem recursos lá, ou será zero. Não tem como a conta caixa, não tem como você ter dinheiro negativo. Ou você tem dinheiro, ou você está zerado. Não tem como eu ter menos 10 reais. Não tem como eu ter menos R$ 1.000 no meu caixa. Então, o saldo de caixa nunca será credor, sempre vai ser devedor. Todas as contas de ativo, tá? Com exceção das contas retificadoras, todas as contas de ativo elas terão saldo devedor. A natureza delas vai ser devedora. Contas de ativo aumentam com débito, então sempre vai ter saldo devedor quando tiver, ou zero. As contas de passivo, elas sempre terão saldo credor, porque são contas de passivo, passivo aumenta com crédito. Patrimônio líquido do mesmo jeito. Agora, tem as contas instáveis, que são contas que podem apresentar saldo devedor ou saldo credor. Exemplo, a conta de ajuste de avaliação patrimonial. É uma conta do patrimônio líquido. Essa conta ela representa os aumentos ou diminuições que ocorram no patrimônio líquido, então, no patrimônio, nos ativos e passivos da empresa, aliás, né? Então, ajuste de avaliação patrimonial, ela representa o reflexo de aumentos ou diminuições nas contas de ativos e passivos. Isso vai ser refletido lá no patrimônio líquido, na conta de ajuste de avaliação patrimonial. Por exemplo, a empresa ela tem uma máquina, essa máquina na contabilidade ela está valendo 500 mil, mas no mercado, tá, o preço que a empresa consegue recuperar nessa máquina é 300 mil. Então, na contabilidade está avaliado acima do que realmente a empresa consegue recuperar. Nesse caso, a gente vai fazer o ajuste de avaliação patrimonial, onde a gente vai diminuir o valor desse bem para que ele reflita a realidade. E aí a gente vai debitar a conta de ajuste de avaliação patrimonial e creditar esse bem. Nesse caso aí a gente está ajustando o bem, diminuindo ele no valor de 200 para que ele consiga ficar representando o valor real que a empresa conseguiria recuperar com esse bem. Então, a gente está reduzindo o ativo. O reflexo disso vai ser na conta de ajuste de avaliação patrimonial. Então, sempre que houver aumentos ou diminuições, né, em ativos e passivos, eles vão ser refletidos nessa conta ajuste de avaliação patrimonial. Nesse caso, essa conta está sendo debitada. Ela poderá ser também creditada, no caso de haver um aumento do bem. Então, ela pode ter saldo devedor ou saldo credor. É uma conta instável. Outra conta também instável, a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Quando a empresa tem prejuízo, ela fica com saldo devedor. Então, uma conta instável pode apresentar saldo devedor. Quando a empresa tem lucro, ela tem saldo credor. Então, pode apresentar saldo credor. Então, devedor ou credor, tá? Conta de lucros ou prejuízos acumulados. Nesse caso aí, a gente tem essa conta que é instável, certo? As contas de passivo, geralmente elas apresentam apenas saldo credor, tá? Com exceção das contas que são retificadoras, claro. As contas retificadoras, elas sempre têm um saldo diferente daquele grupo que ela está inserida. E a gente tem aqui, como é que a gente faz o registro de um fato contábil? Inicialmente, primeiro a gente vai identificar o fato. Quando você vê o fato contábil, a transação ocorrida, você vai ver quais foram as contas que estão envolvidas. Depois disso, o segundo passo é identificar em que grupo estão essas contas envolvidas, se são contas de ativo, passivo, PL, receita ou despesa. O terceiro passo é identificar o efeito que ocorreu em cada uma dessas contas. Qual conta aumentou, qual diminuiu, as duas aumentaram. Então, a gente vai identificar o efeito e fazer o lançamento obedecendo o mecanismo de débito e crédito. E aqui a gente tem, ó, o razonete, tá? O razão simplificado.
Cada conta contábil, ele terá o razão, tá? Ele terá um razão próprio. A gente vai ter, por exemplo, aqui conta fornecedores. A gente vai ter aqui nome da conta fornecedores. Sempre que fornecedores receber débitos, a gente vai lançar desse lado, que é o lado dos débitos. Sempre que receber créditos, vai ser desse lado. E, como fornecedores é uma conta estável de saldo credor, que é uma conta de passivo, passivo tem saldo credor, sempre ele vai ter aqui, ó, saldo credor no final, tá? Então, vai receber débitos e créditos, mas quando a gente confrontar os débitos e créditos, a gente sempre vai ter um saldo credor ou zero, certo? Nunca vai ter saldo devedor. Lembrando, né, desse quadrinho que a gente tem, onde ativos, tá? Os ativos, as despesas, elas aumentam com débito, diminui com crédito. E o passivo PL e as receitas sempre irão aumentar com crédito e diminuir com débito, tá? Então é importante vocês fixarem essa tabelinha, porque identificou conta de ativo, ativo aumenta com débito. Conta de despesa é débito. Conta de receita é crédito. Conta de passivo aumenta com crédito. PL aumenta com crédito. Então, é importante vocês fixarem isso aí para a gente poder fazer o registro contábil corretamente, tá? E nos concursos públicos, as bancas cobram muito isso em lançamentos contábeis. Então, é importante a gente fixar bem, tá? Quem debitar, quem creditar. E aí, quando vier qualquer questão falando de lançamento contábil, você vai fazer tranquilamente. Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma transação. Qual foi a transação? Uma integralização de capital pelos sócios, no valor de 100 mil. Então, os sócios se juntaram, resolveram abrir a empresa e vão integralizar o valor de 100 mil. Lembrando que quando os sócios resolvem abrir a empresa, eles fazem um contrato social, dizendo a parte de cada um, registram o capital que eles vão investir na empresa. Isso se chama subscrição do capital. Eles estão subscrevendo num documento o capital que eles estão se comprometendo. Então, subscrição do capital é o capital comprometido dos sócios, o qual eles se comprometeram a entregar à empresa. E nem sempre os sócios entregam logo todo o capital que eles se comprometeram. Enquanto eles não entregam, vai ficar registrado na contabilidade como um capital a integralizar. No momento que os sócios entregam os recursos para a empresa, eles estão integralizando esse capital, tá? Então, é importante vocês prestarem atenção a esses termos. Nesse caso, aí eles estão integralizando os 100 mil e a gente vai registrar na contabilidade isso. Então, vamos ter, pelo método das partidas dobradas, pelo menos um débito, pelo menos um crédito, tá? Então, o primeiro passo é identificar quais foram as contas que foram envolvidas. Quais são? Integralização do capital no valor de 100 mil em dinheiro, né? Então, a gente vai ter o capital e vai ter o caixa. São as contas que estão envolvidas. O grupo de cada uma dessas contas. Conta caixa, conta de ativo. Conta capital, conta de patrimônio líquido. O terceiro passo é o efeito de cada conta. Caixa está aumentando com os 100 mil. Capital também está aumentando com os 100 mil. Então, as duas contas estão aumentando. E o lançamento obedecendo débito e crédito. Nesse caso aí, eu vou aumentar o ativo caixa, certo? Com débito. E vou creditar o patrimônio líquido, aumentando também o PL com crédito. Ok? Essa é a transação. O registro da transação. Aqui a gente tem um outro fato contábil, uma compra de mercadoria a prazo, através de uma duplicata. Nesse caso, quais foram as contas envolvidas? A gente tem aí compra de mercadoria. A compra de mercadoria está entrando mercadoria na empresa, então eu vou ter aumento no meu estoque de mercadorias e eu estou assumindo uma dívida, porque foi a prazo. Nesse caso aí eu estou com a conta, pode ser conta duplicatas a pagar ou fornecedores, certo? Então, as duas contas envolvidas. A conta de mercadorias é uma conta de ativo. A conta de fornecedores ou duplicados a pagar é uma conta de passivo. Então, a gente está identificando os grupos. O efeito em cada uma estão aumentando. A gente está aumentando o estoque da empresa e está aumentando a dívida na empresa. As duas estão aumentando. E quem eu vou debitar, quem eu vou creditar? O ativo estoque, eu aumento debitando. Então, o ativo aumenta com débito, eu vou debitar a conta de estoque. E vou creditar também passivo. São as dívidas que aumentam. Passivo aumenta com crédito. Então, eu vou creditar aí duplicados a pagar. Ok?
E quando eu faço esses registros contábeis, tá? Eu posso ter, nesses exemplos que a gente viu uma conta debitada e uma conta creditada. Mas nem sempre é assim que acontece, certo? Nesses registros, eu tenho fórmulas de lançamento, tá? E esses lançamentos, eles podem ser feitos utilizando um ou mais débitos, um ou mais créditos, vários débitos, vários créditos, ou um débito e um crédito. Quando eu tenho apenas um débito e um crédito, eu vou chamar isso de lançamento simples, e aí eu vou ter um débito e um crédito. Eu vou chamar no lançamento de primeira fórmula. Exemplo, compra de um veículo à vista. Eu vou debitar veículos, creditar caixa. Debito uma conta, credito outra. E aí a gente tem também um lançamento, nesse caso aqui eu coloquei bancos, né? Porque ninguém compra direto do caixa. Mas foi à vista ou sai do caixa ou do banco. Quando é um valor alto, a gente tira da conta bancária. Lançamento de segunda fórmula. O lançamento de segunda fórmula é chamado de um lançamento composto, porque ele vai usar um débito e mais de um crédito. Tá? Por exemplo, a gente comprou um veículo, sendo 20 mil pago em dinheiro e 30 mil pago em cheque. Então, nesse caso, a empresa estava com dinheiro no caixa. Então, a gente vai debitar a conta veículos pelo valor do bem. Então, eu vou ter um débito na conta veículos pelo valor total do bem, que foi 50 mil, e vou ter dois créditos. Um dos créditos vai ser em caixa, porque está saindo dinheiro do caixa, então eu vou debitar um ativo veículos e creditar dois ativos. Ativo caixa pelo valor que está pagando e creditar o ativo bancos pelo valor também que está saindo da conta bancária, certo? Aí eu tenho um débito e dois créditos, tá? Então, observe que é um lançamento de segunda fórmula. Um lançamento de terceira fórmula é quando eu tenho mais de um débito e um crédito, tá? Eu chamo isso de lançamento composto também, porque eu tenho mais de um débito e um crédito. Nesse caso aí, por exemplo, a gente tem um recebimento de uma duplicata, sendo 5 mil à vista e 15 mil depositado na conta bancária. Então, o cliente pagou uma duplicata, onde 5 mil ele entregou em dinheiro na empresa e os outros 15 mil ele registrou na conta bancária. Nesse caso aí, a gente vai ter um ativo caixa aumentando em 5 mil, eu vou debitar caixa com esse aumento. Eu vou ter um ativo bancos aumentando em 15 mil, que está sendo transferido ou depositado 15 mil na conta da empresa, então está aumentando o saldo bancário da empresa. E eu vou dar baixa nesse direito que eu tinha a receber do meu cliente. Como ele está pagando, eu tenho que dar baixa nesse ativo duplicatas a receber, no valor total que ele está me pagando, que é 20 mil, certo? Então, nesse caso, a gente tem dois débitos e um crédito, certo? É um lançamento de terceira fórmula. E o último é o lançamento de quarta fórmula. No lançamento de quarta fórmula, a gente vai ter um lançamento bem complexo, porque eu vou ter vários débitos e vários créditos. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo onde eu tenho uma aquisição de imóveis no valor de 30 mil e de um computador de 4 mil, metade à vista, metade a prazo. Então, eu vou ter um aumento nos meus bens móveis e utensílios, um aumento nos meus bens de computadores ou equipamentos de informática, e eu vou ter uma diminuição no meu caixa e também estou assumindo uma obrigação. Nesse caso aí, a gente tem um lançamento de quarta fórmula, onde eu vou ter, nesse exemplo, dois débitos e dois créditos, tá? Eu vou debitar a conta móveis no valor de 30 mil, debitar computadores no valor de 4 mil, que está aumentando esses dois ativos. Eu vou diminuir o ativo caixa, porque está saindo dinheiro da empresa, então eu vou creditar o caixa. E eu vou também creditar o passivo. Passivo aumenta com crédito, então eu vou creditar a contas a pagar, metade do valor, que é o que eu estou me comprometendo a pagar posteriormente, certo? Então, a gente tem aí essas quatro fórmulas de lançamento, primeira, segunda, terceira e quarta fórmula. E aí, por exemplo, eu coloquei aqui essa sigla para vocês fixarem. 11, 12, 21 e 22. Então, observe que em ordem crescente eu tenho um débito e um crédito. Um débito e dois ou mais créditos. Dois ou mais débitos e um crédito. E dois ou mais débitos e dois ou mais créditos. Então, sempre vem primeiro o débito, depois o crédito, tá? Então, primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula e quarta fórmula. 11, 12, 21 e 22, tá? Então, vocês lembrem
que é essa sequência. Primeiro o débito, depois o crédito. Então, um débito, um crédito. Um débito, dois ou mais créditos. Dois ou mais débitos, um crédito. E dois débitos e dois créditos ou mais, tá? De modo que o total de débitos, o valor do total de débitos, sempre tem que corresponder ao valor do total dos créditos, ok? Seguindo. E aí a gente tem aqui, vamos praticar rapidinho alguns lançamentos contábeis para vocês fixarem bem. Constituição do capital inicial pelos sócios em dinheiro. Então, constitui o capital, está entrando dinheiro na empresa, está aumentando o ativo caixa. E está aumentando o capital lá no valor de 60 mil. Então, a gente debita a caixa, credita capital social. E aqui a gente tem o registro no razão de cada uma das contas, tá? Esse lançamento aqui é feito no livro diário, onde eu tenho conta debitada, conta creditada. O histórico seria a história do fato, tá? Aumento de capital, constituição da empresa, conforme o contrato social, e o valor da transação. E aqui eu tenho o razão simplificado, que é esse T, o razão simplificado de cada uma das contas, tá? E aqui eu estou fazendo o registro no livro diário e transferindo esse lançamento para o razão de cada uma das contas. Aqui eu tenho a conta caixa, ela está recebendo um débito no valor de 60 mil, e eu tenho a conta capital, que está recebendo um crédito no valor de 60 mil também, tá? Então, observem que o débito de caixa está vindo para cá, e esse crédito de capital está vindo para cá, certo? Sempre esse lado vai ser o lado do débito e esse vai ser o lado do crédito, em qualquer conta que seja, tá? Independente, no razão, débito e crédito, certo? Independente se for conta de ativo, passivo, PL, receita ou despesa. A segunda transação, ó, comprei instalações. Comprei essas instalações em dinheiro no valor de 10 mil. Então, eu estou aumentando o meu ativo em instalações e eu estou diminuindo o meu caixa. Então, eu vou debitar instalações e creditar caixa no valor. E aí, eu vou fazer, ó, esse lançamento aqui de instalações, o débito, e caixa, crédito. Esse saldo aqui era o saldo anterior que eu tinha feito, tá? Da transação anterior que eu registrei. Então, a gente vai acumulando as transações no saldo das contas. A gente tem aqui uma compra de mercadoria para revenda a prazo, no valor de 30 mil. Comprei mercadoria a prazo, aumenta o meu ativo estoques e como eu estou comprando a prazo, eu estou aumentando também uma obrigação. Então, eu vou debitar estoques e creditar fornecedores. Tá? Então, eu tenho aqui ó, o débito em estoques, está vindo para cá. E a obrigação que eu estou assumindo está vindo para cá. Tá? O débito, lembrando que esse é o lado do débito, esse é o lado do crédito. Sempre, ok? A quarta transação, eu estou abrindo uma conta no banco verde, no valor de 45 mil. Então, estou tirando dinheiro do meu caixa e transferindo para a minha conta bancária. Tá aumentando a conta bancos, diminuindo a conta caixa. Se aumenta bancos, banco é ativo, aumenta com débito. Caixa diminui com crédito, também a conta de ativo. E aí, eu também faço o registro no livro diário, transfiro isso aqui, tá? Esses débitos e créditos para o razão de cada uma das contas correspondentes. Eu não tinha nenhum razão da conta bancos, abri agora com esse valor, ó, 45 mil. Caixa, o valor de 45 mil no caixa. Eu estou fazendo aqui. Aqui é o lado do débito e aqui é o lado do crédito. Ok? A abertura da conta, a gente já viu. E a gente tem também uma compra de um veículo financiado no banco em 12 vezes no valor de 12 mil. Então, aumentei um bem, estou financiando, comprei um veículo, aumento o bem veículos. E, ao mesmo tempo, estou assumindo um financiamento, um passivo, uma obrigação. Então, vou debitar o ativo pelo bem, que está aumentando, e vou creditar o passivo, que está aumentando também com o financiamento, certo? Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui, ó, vou criar, vou registrar aqui na conta veículos, e também vou registrar aqui o financiamento, o débito e o crédito correspondente. Ok? Depois dos lançamentos, eu também posso errar nesses lançamentos, tá? E os erros nos lançamentos contábeis, eles são corrigidos assim que o contador percebe, assim que o contabilista percebe, certo? Lembrando, contador é profissional de nível superior, contabilista pode ser o técnico em contabilidade ou o contador, o contabilista envolve tudo, certo?
A ressalva é quando eu estou fazendo um erro e eu erro no histórico. Então, eu faço uma correção no próprio histórico, dizendo, ou melhor, ou... E aí, a gente chama isso de ressalva. Compra de mercadoria, ou melhor, compra de um bem. Então, a gente faz a correção no histórico, quando a gente faz a ressalva. Agora, nos lançamentos, a gente pode corrigir os lançamentos através do ETC, estorno, transferência e complementação. Tá? Então, estorno, transferência e complementação. O que é o estorno? O estorno é quando eu faço um lançamento errado e aí eu estorno ele. Quem eu tinha debitado, eu credito. Quem eu tinha creditado, eu debito. Eu inverto o lançamento e estou anulando completamente ele. Tá? Então, o primeiro erro é o estorno, corrigido através do estorno. E aí eu tenho aqui no estorno, eu tenho a retificação, onde eu faço a anulação, tá? Por exemplo, aqui nessa transação, o que aconteceu? Eu tive uma compra de mercadoria por 10 mil à vista, em dinheiro, tendo sido lançado como se tivesse sido em cheque. Então, foi debitado estoques pelo valor correto, está aumentando a mercadoria, 10 mil, ativo aumenta com débito. E o crédito era para ter sido o quê? Caixa, porque foi em dinheiro, mas registraram errado. Registraram na conta bancos. Então, eu debitei estoques, creditei bancos. Para anular isso aí, o que eu faço? Eu vou fazer o lançamento inverso. Eu vou debitar bancos e creditar estoques. Desse modo, olha, o débito em estoques está sendo estornado. Na verdade, o débito em bancos, né, de 10 mil, está recebendo agora... Tá vendo um débito e um crédito, eu estou anulando aí o que tinha acontecido com bancos. Primeiro, bancos foi creditado. Aqui, ó. E agora eu estou debitando bancos. Observe que a gente vai ficar com saldo zero, certo? Débitos e créditos estão se anulando. E estoque de mercadoria, tinha recebido débito, eu agora estou creditando. Então, eu anulei completamente o lançamento errado e aí eu faço o lançamento correto. Débito, estoque, crédito, caixa. Ok? Então, aí é um estorno. Estorno é quando eu anulo o lançamento errado e faço outro correto. A segunda forma de corrigir os lançamentos é a transferência nos lançamentos. Tá? Nessa mesma transação, a gente fez o quê? A gente tinha feito debitado estoques e creditado bancos, que era para ter creditado caixa. Nesse caso, eu posso apenas fazer uma transferência de saldos nos lançamentos, porque a conta debitada foi correta. Então, eu não preciso mexer com essa conta debitada. A conta creditada, que foi a conta bancos, foi feita erradamente. Então, eu faço o quê? Como eu tenho que corrigir, tirar esses 10 mil da conta bancos, né? Eu tinha creditado bancos, agora eu debito bancos, então eu estou eliminando aí os 10 mil. E aí eu credito a conta correta, porque o erro foi no crédito. Então, eu posso corrigir apenas esse crédito, certo? Eu faço, ó, debito bancos e credito a conta caixa, que é a conta correta, que deveria ter recebido o crédito desde o início. E aí, no razão da conta bancos, como é que ficaria? Ó? Ficaria zero, certo? O que eu tinha creditado errado, eu agora estou debitando. E aí, anulei. E tenho aqui o crédito correto, que é na conta caixa. Esse é a transferência de lançamento, onde eu transponho o registro da conta errada para a conta correta. E a terceira forma é a complementação nos lançamentos. A complementação é quando eu retifico o valor. Eu posso complementar, pessoal, para mais ou para menos. Não prestem bem atenção nisso. O complementação não é só para mais. Pode ser para mais ou para menos, tá? E aí, na compra de mercadoria, né, por 10 mil à vista em dinheiro, digamos que eu lancei por 8. Eu errei no valor. Então, quando eu comprei à vista, eu debitei estoque, creditei caixa. O lançamento está correto. Débito e crédito, nas contas corretas. Agora, o valor era para ter sido 10 e eu registrei por 8. Então, nesse caso aqui, a gente faz o mesmo lançamento complementando o valor que faltou, certo? O valor que faltou. Certo? Esse é a complementação. Digamos que eu tivesse colocado, ao invés de 8, eu tivesse registrado por 12. Registrei por 2 mil a mais do que deveria. E aí eu faço o lançamento invertido, onde eu vou fazer
a diferença, tá? Complementando a diferença, no caso, para menos. Eu iria diminuir de cada uma dessas contas os 2.000 que eu tinha lançado a mais. Essas são as formas de corrigir os lançamentos contábeis, tá? Estorno, transferência e complementação. E agora a gente termina a nossa aula, tá? Eu espero que vocês tenham entendido bem esse assunto. Escrituração é um assunto muito importante na contabilidade, porque tudo começa com a escrituração. A contabilidade, ela controla o patrimônio, mas inicialmente ela precisa registrar todas as transações que ocorreram na empresa, para depois ela analisar essas movimentações, resumir em relatórios e transformar em informações contábeis. Ok? Então, concluímos mais uma aula. Um grande abraço e até a próxima.